habilidade comportamental muito importante é a empatia. Você tem que ter empatia com o teu cliente, com o usuário do teu produto, do teu serviço, é claro, né? Mas também com o time de projeto. São pessoas que estão trabalhando naquele projeto, você tem que entender como aquelas pessoas estão se sentindo. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez alguém no teu time de projeto esteja num mau dia e ele acaba tendo uma discussão com alguém, ocorre algum problema entre eles, ele está muito estressado, acaba saindo mais cedo, deixa o trabalho se finalizar naquele dia. Se você não tem empatia, você pode de imediato julgar aquela pessoa, dizer que ela não está comprometida, que ela não é a pessoa certa até para o cargo, que de repente você precisa fazer alguma troca em função daquilo que aconteceu. Então você pode tirar conclusões precipitadas em função de um evento, né, que foi realmente algo que não deveria ter acontecido. Mas se você conversasse com aquela pessoa, talvez você entendesse que ela não está num bom dia, porque ela está passando por um momento muito difícil. Ela está com um familiar, por exemplo, que está internado no hospital, com uma doença grave, ou ela está com um problema financeiro, ou ocorreu uma ruptura de relacionamento. São coisas que a gente passa, né, na nossa vida. E, eventualmente, esses problemas podem acabar interferindo no trabalho, no desempenho, no rendimento e até no nosso comportamento em relação às outras pessoas. É claro que não é sempre que você vai ter que passar a mão na cabeça dos outros e dizer não, tudo bem, você pode falar o que quiser, a vida é assim mesmo. Talvez você tenha até que dizer, olha, o teu comportamento não foi muito adequado, você acabou se excedendo, você discutiu, você não concluiu aquele trabalho que você deveria ter feito. Mas também dê espaço para a pessoa falar. Tente ver a situação dela, coloque-se no lugar dela. Isso é empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. Não necessariamente você vai concordar com a atitude dela. Talvez você diga, olha, nessa situação eu agiria de outra forma. Eu teria outra maneira de lidar com esse problema. Mas cada pessoa traz, né, uma bagagem de experiências que ela já viveu e isso molda as estratégias que nós temos para lidar com os nossos problemas, com os nossos desafios. Então, aquilo que para você não parece muito razoável, para ela é a única forma que ela teve de lidar com aquela situação. Então, antes de tomar uma atitude definitiva e fazer um julgamento precipitado daquela pessoa, você tem que entender um pouco melhor o momento que ela vive, né? As condições de temperatura e pressão, como se diz na física, né? Em que momento que ela está passando? Será que ela não está com uma pressão excessiva? Será que não é momento de afrouxar um pouquinho mesmo a corda e dizer, olha, tudo bem, tira um dia para você e tente resolver o teu problema? Então, esse tipo de sensibilidade é a empatia que o gerente de projetos deve ter. É claro, né? Como eu disse, empatia não quer dizer sempre concordar ou sempre passar a mão na cabeça. Talvez tenha momentos que você tenha que dizer, ok, eu entendo o teu problema, mas a gente vai ter que focar nessa entrega. Então, não necessariamente você vai ter que ceder todas as vezes. Aí depende da tua sensibilidade. Entender quando de fato é um problema significativo e que merece realmente o teu acompanhamento e o teu cuidado, ou de repente ele pode estar mesmo fazendo corpo mole, ou pode estar inventando desculpas, né, para fugir da responsabilidade. Então, você tem que entender exatamente que situação aquela pessoa está. E para isso tem que ter empatia, tem que ter sensibilidade. A empatia não é só para membros da equipe de projeto. A empatia também é para o teu cliente, e principalmente, né, para o teu cliente e para o teu usuário. Você tem que se colocar no lugar dele e entender as necessidades dele. Como existem, né, produtos que são feitos somente pensando na facilidade de montagem, ou no lucro que você vai ter, ou quão rápido você vai conseguir vender aquele produto, mas não está pensando efetivamente na satisfação do teu cliente. Você pensa que sabe o que teu cliente quer, mas na verdade você não sabe e acaba fazendo um produto que não é o melhor para ele. Eu diria que nesse caso também faltou a empatia. A empatia de você se colocar no lugar do teu cliente, do teu usuário, entender a necessidade dele e fazer um produto que realmente atenda essa necessidade. Não aquilo que você imagina que é bom para o teu cliente, mas aquilo que realmente resolve o problema dele. Então, esse é um exercício de empatia também. E existem algumas técnicas mais estruturadas para você ter esse tipo de empatia com o teu usuário. Eu vou citar apenas duas. O UX, ou UX, né? User Experience, que é uma técnica de você mapear a experiência do teu usuário, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E tem o Design Thinking,
que é uma forma de você interagir com o teu cliente para coletar informações e requisitos, através de protótipos, através de testes e de observação principalmente. Então nós vamos falar um pouquinho dessas técnicas que vão ajudar bastante você também a criar essa empatia com o teu cliente. É óbvio, quanto mais empático você for com o teu cliente, mais facilmente você vai atender as necessidades dele, você vai descobrir o que ele quer e vai atender o que ele precisa, de fato, né? Porque às vezes o cliente, ele nem sabe o que ele quer. Ele tem algumas expectativas muito vagas, mas você observando de fato a maneira como ele interage com as coisas, né, com aquele tipo de produto que você vai entregar para ele, você vai conseguir entender melhor a necessidade real do teu cliente e daí entregar um produto sob medida para ele. Então, em resumo, empatia é essencial para qualquer atividade, né, mas principalmente para projetos. Primeiro, para você entender como é que está a tua equipe, como é que está o teu time de projeto. E não só aqueles que estão supostamente, né, abaixo de você. Você tem que ser empático também com os gerentes, com os diretores, com o presidente da empresa. Você tem que entender o que eles desejam do projeto, o que eles pensam. E às vezes a comunicação deles também não é a melhor. Pode ser que a forma como eles comunicam as coisas não esteja muito clara. A gente vai ver isso depois em comunicação. Mas você vai ter que se colocar no lugar deles para ter um entendimento perfeito das necessidades dessas pessoas. Então, empatia, em resumo, é com o time de projeto, com o cliente, o usuário, é claro que tem que ser, né? Esse é muito importante, e com os teus pares na empresa e os teus superiores. Sem empatia é muito difícil você ter sucesso no seu projeto. Mas como é que eu desenvolvo empatia? Aliás, qualquer habilidade comportamental talvez valha esse conselho. A melhor maneira de você mudar uma habilidade comportamental, ou adquirir, né, uma habilidade comportamental, caso você não tenha, é através do autoconhecimento. Você tem que se perceber. Tem uma expressão que eu adoro na língua portuguesa, né? No Brasil, pelo menos, a gente usa. A pessoa tem que se tocar. Se tocar mesmo. Você tem que se conectar com o teu corpo, com a tua mente. Você tem que entender como é que você funciona. Os teus conceitos, os teus preconceitos, as tuas ideias. Você tem que se conhecer para poder entender por que você se comporta desse jeito. Se você não se toca, se você não se conhece, você não consegue mudar um comportamento. Então, primeiro passo para você se tornar uma pessoa mais empática ou alterar qualquer habilidade comportamental, desenvolver qualquer habilidade comportamental, você tem que ter uma autopercepção, você tem que desenvolver um autoconhecimento. E como é que você faz isso? Olha, uma boa técnica é você manter um diário, né, que você vai escrever todo dia das coisas que te aconteceram. Mas esse diário não apenas de fatos, mas principalmente de como você se comportou em relação àquelas coisas. Qual foi a tua reação quando aconteceu outra coisa? Em que momento que você ficou irritado? Em que momento que você ficou motivado? Em que momento que você perdeu o controle da situação? Em que momento que você adquiriu aquele controle da situação? Em que momento que você estava seguro? Em que momento que você estava inseguro? Quando você foi empático e quando você não foi empático? Então, se você mantiver esse registro, e por que eu digo registro? No momento que a gente escreve, a gente está organizando as informações da nossa cabeça, né? Colocando no papel. Você é obrigado a organizar, você é obrigado a recuperar da memória o que aconteceu e organizar os pensamentos para colocar no papel. É claro, você não precisa mostrar para ninguém, isso aí é uma coisa sua, mas tem uma grande vantagem. Além de você poder organizar as informações no papel, você pode acompanhar inclusive a tua evolução. Você pode ver ao longo do ano como foi o teu comportamento em relação à equipe, seja na empatia ou outras qualidades que a gente vai falar, outros comportamentos, e você vai poder avaliar a tua evolução. Então tente fazer isso, mantenha um registro diário das suas experiências, dos seus comportamentos, das suas reações, e tente ver como você está pensando, onde você poderia mudar, e tente ficar mais atento ao seu corpo, mais atento até à sua respiração, esteja mais presente em cada momento. A gente chama isso de mindfulness, que é uma característica muito importante também para você desenvolver as suas habilidades comportamentais. Depois eu vou falar especificamente sobre essa técnica chamada mindfulness. Mas você mantendo essa presença, essa autopercepção, essa compreensão de como você funciona,
vai ser muito mais fácil de você interagir com o grupo e você desenvolver as suas habilidades comportamentais, ok?